Reclamação, quem tem reclamação? Eu tinha esquecido disso, mas hoje me fizeram lembrar no café da manhã que tentaram hackear 3 vezes a minha conta do Filmou. E eu quero saber quem que faz isso. Porque o Filmou era o Letterboxd brasileiro, e daí tinha uma época que eu era muito cinéfila, inclusive ali na época da adolescência. E daí eu marcava todos os filmes e séries que eu assistia, e daí do nada tinha gente querendo hackear a minha conta, e tipo, véi... Daí eu desisti de usar o Filmou por muito tempo. E agora Eu acho que a melhor decisão foi parar de usar, né? Não, sim, mas é que agora eu me rendi ao Letterboxd, essa é a minha vergonha também. E daí eu baixei o Excel de todos os filmes que eu tinha registrado do Filmou pra subir no Letterboxd pra eu não perder o meu registro. Porque eu tenho uma memória muito ruim, e daí eu ficava tipo, eu tô esquecendo os filmes que eu vi. E daí, em vez de eu só começar do zero, eu falei, eu não vou perder os minhas 101 dias assistidos de filmes. Eu botei lá todos os filmes. E lembrar 101 dias ia ser muito difícil. Nossa, eu já sei o que o meu eu de 12 anos ia ter vergonha. Vai ter que achar um jeito de reclamar. Transforma isso numa reclamação. Acho que o meu eu de 12 anos vai falar, caralho, você se relaciona com essas pessoas aqui desse jeito? Porra, não aprendeu ainda? Com 12 anos a gente tá se fudendo e você tá repetindo a mesma coisa aí? Que Amizades, isso? família, Tá falando? romances. Caralho. Não, porra. O meu eu de 12 anos vai ficar Se você é envergonhado. amigo do Diogo, porra, toma cuidado com ele. Ou ele de 12 anos não quer ser seu amigo. O meu eu de 12 anos é um tirano. Ele era mesmo. Caralho, a gente tava falando aqui, hein? Quem sabe, Fazer quem coisa sabe com sabe, família quem sabe, mas é assim, galera. ó como a gente melhorou, ó como a gente melhorou. Vou perguntar. Não o suficiente para o meu eu de 12 anos. Né? Não, nunca. Então eu vou reclamar do meu eu de 12 anos aí, seu filho da puta. Desgraçado. Desgraçado do cara. No episódio de hoje, a gente vai falar de música e vergonha. Então, o que vocês sentem de vergonha na música? E a gente chamou uma especialista, né, em passar vergonha. pra falar sobre. Que a gente já chamou essa especialista antes em humilhação e música. Exatamente. Agora a gente chamou uma especialista de vergonha e música. Uma história muito vasto, galera. Sim. A gente tá atrasado hoje, né? Quando a gente muda de quadro, a gente volta. Já conta a segunda vez. A minha expectativa tá alta, porque toda vez que eu falo do podcast, o episódio que eu recomendo é a Humilhações na Música. Sério? Toda vez que eu indico esse episódio. A expectativa, ó. Ah, Se fudeu. não. Peço desculpas antecipadamente. Já estou com vergonha. O que é pra mim sendo... Não sei falar. Eu sou a Carmen Gabriela, conhecida como Gabi aqui entre os podcasters. E que é isso, né? Eu sou irmã do Diogo, eu já estava em outro episódio aí. Realmente uma profissional aí em passar vergonha e passar por humilhações várias. Por isso estamos aí agora. É isto. Eu tô aqui como uma civil apenas, comentando. Ela deixou claro. Apenas como uma civil. Por favor. Não como uma profissional. Quem sabe aí minha vida profissional, por favor, não misture as coisas. Que é outra coisa, que é a Gabi falando. A Carmen apenas nos consultórios. E a gente começou falando no nosso Instagram sobre o que a gente sentia com 12 anos. Sobre a gente. E eu acho que vergonha tem muito a ver com isso, né? O que a gente fantasiava que foi ficando ao longo do tempo. E o que a gente tinha de vergonha na época de... Enquanto a gente não tava lá bem resolvidinho com as nossas coisas, a gente tinha vergonha ou não de falar. Tem alguma coisa pra vocês que é, tipo... estruturante nesse sentido em relação à música, né? Pra gente não se abrir demais. Britney Spears. Ah, é? Nossa, Uau. demais. Em Eu lembro qual de eu idade, ir... assim? Sei lá, eu comecei a ir pra feira com 10 anos, então... Dos 10 aos 14, assim, com certeza, mas eu lembro da imagem de eu ir pra feira. Bom, a gente tá em Curitiba e a nossa família trabalha nas feirinhas gastronômicas, então eu ia com o meu pai pra feira de sexta, e daí tinha a Barraca do México, que eles quase nunca tocavam música mexicana, sempre tava passando clipes tipo Mix TV ou MTV, sei lá, e daí passava aquele, eu não lembro o nome da música, mas é aquele clipe da Britney Spears que ela tá suada, bem suada.
Eu não tenho conhecimento Tá tudo vasto muito... dos clipes da o Britney vídeo é Spears. bem... tá muito quente, e daí tá todo mundo meio assim... Tá todo mundo vestido, mas tá ligado? Vai acontecer alguma coisa aqui. E daí eu lembro de ver esse clipe e eu ficar meio impressionado assim, mas eu pensei, porra, eu não gosto de pop. Não vou nem ver, porque... Que perigo. Vai se eu gosto. Vai se eu gosto. E, porra, hoje na Escápula, a última música, Quebrado Incompleto, eu cheguei com Toxic e eu falei, a gente vai ouvir essa porra aqui e a gente vai pensar como a gente vai... Toca aí as 3 músicas que você acha que fica mais na tua cabeça, que eu vou tocar as minhas 3. As minhas 3, uma era Toxic, da Britney Spears, outra era La Tortura, da Shakira, e a terceira eu não lembro. Se rendeu. Se rendeu completamente, se rendeu. Então eu tinha, tipo, como assim eu vou ser a persona Diogo roqueiro e vou gostar de Britney Spears? Agora você traz pra sua banda de rock... Inclusive, se você ouviu o Quebrado e Incompleto, o abafadinho do começo é por causa de Toxic, que tem um abafado num violão lá. Pra quem não sabe, o Diogo tem uma banda chamada Escápula. Então segue lá, Escápula Band. Não, escápula.band. Exato. Então pra mim é muito, como você falou, estruturante, porque eu me negava a ver o bagulho e escutar. E quando escuta, e tipo, não tinha como ser um adolescente nos anos 2000 e não ouvir Britney Spears. Tipo, você ouvia de qualquer maneira. Mas eu ficava tipo, não, porra, nada a ver. E daí até que eu dei a volta e não, porra, eu acho legal, eu acho de fato legal e é uma referência pras músicas que eu faço hoje. Assim, se você ouvir, eu não acho que você vai ouvir, você vai sacar que tem a ver com a primeira Britney vez que eu ouvi, Spears. pensei, caralho. Britney Britney Spears. Spears. Mas não tem Pra mim jeito. isso é muito claro com funk. Uhum. Porque era uma coisa que... Eu lembro de eu estar indo pra escola, tipo, na van da escola, e tocar alguma música, tá ligado? Tocava sertanejo e funk. E daí... Eu sempre achei legal, mas eu sempre ficava meio tipo, eu não posso ouvir isso. E daí tinha tanto negócio de eu não posso ouvir isso porque meus pais não vão gostar que eu ouça isso, quanto meio demais, tá ligado? E daí depois que eu cresci ainda fiquei com isso por muito tempo. E acho que o que eu pensei, eu tava pensando, tipo, as primeiras coisas que eu gostei, que eu me neguei muito que eu gostava, porque daí depois de um tempo eu percebi, tipo, na real eu sempre gostei desse som, eu só não aceitava que eu gostava do som. MC Marcinho, cara. Uhum. Quando eu estava triste o meu coração. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Caramba, que doideira. E o teu é qual? Eu não tenho uma coisa que marca especificamente assim, mas é mais... E aí eu queria ver com vocês o que vocês percebem disso. Que as músicas, elas fazem você fazer parte ou não fazer parte de determinado grupo. Então, não tem tanto a ver com a música, mas de a qual grupo você vai fazer parte a partir do momento que Principalmente você na ouve. adolescência, né? Exatamente. E eu tava, na adolescência, eu tava envolvido com, tipo, os meus grupos ouviam rap, rock, porque eu tinha bandinhas de rock, e eu tinha amigos que ouviam muito MPB. E nos 3 espaços eu me colocava em evidência de alguma forma, né? Eu escrevia rap, escrevia música, tinha banda de rock, mas em todos eles eu me sentia desconfortável por não conhecer o suficiente. Então, com os meus amigos de rap, eu não conhecia os clássicos o suficiente e ficava com vergonha disso. E ao mesmo tempo eu não podia ouvir outras coisas perto deles. No rock eu não conhecia rock o suficiente e gostava de coisas que não encaixariam naquele grupo. Então eu acho que o que fica mais latente é esse desconforto de não saber o suficiente pra fazer parte do grupo completamente. E aí, como eu ficava me colocando na frente das câmeras e dos microfones pra fazer coisa, me sentia muito insuficiente, porque ao mesmo tempo que eu me colocava nesse espaço, eu não era só um ouvinte, eu era eu criava aquelas coisas. E ao mesmo tempo me sentia desconfortável de não conhecer o suficiente. Eu acho que isso que é mais marcante, assim. E que curioso que dentro dos grupos que você falou, o que você se sentiu, pelo que você falou, mais julgado não foi de rock. Porque o que eu sei lá, o que eu espero, ou o que eu vejo acontecer mais é esse julgamento de como assim você não conhece. Ou então, você gosta de tal, tá com a camiseta, então fala os 3 últimos álbuns e quais são os singles dos álbuns. Tipo, como se tivesse que fazer um teste. Sim, pra fazer parte do grupo. Pra fazer parte do grupo. Assim, objetivamente eu não senti isso em lugar nenhum. Tá. É tudo aqui dentro, né? Da cabecinha do Bruno de 12 a 16 anos, sei lá. Porque nos grupos, o grupo de rock que eu tava eram as bandas da contracultura. Antes eu tinha banda também. E mesmo onde eu tava nesse grupo em que era mais roqueiros, eu nunca fui
materialmente julgado. É tudo dentro da cabeça, assim. Né? De ficar se comparando com o que eu acho que eu devia parecer. Eu acho que isso, dentro do nosso círculo social, a gente meio que tinha consciência dessa parada e daí, acho que conscientemente, tentava não reproduzir esse comportamento. Mas já sabendo que era um problema, eu acho. Talvez é uma parada já da nossa geração, porque eu lembro do teu irmão, uma vez, ele falar, não, bota aí, sei lá, Scar Tissue, eu acho que era. Não lembro, era alguma música do Red Hot Chili Peppers que ele pediu pra botar lá na recepção. E não lembro se era acho que era o Diego, que ele falou, porra, nada a ver essa música aí. E daí eu falei, cala a boca, bota a porra da música que o moleque pediu. Vocês já fizeram ou fazem isso sem querer, né? De criar nos outros a sensação de que não devia estar ouvindo aquilo? Eu fazia tranquilamente. Com rocks. Tipo... Não, eu fazia com outras com coisas. as outras coisas. Tipo, se a pessoa apresentava uma música que você achava nada a ver, você falava, tipo, nossa, nada a ver. Não sei se eu falo. Eu não sei se alguém me mostrava, eu falava nada a ver, mas como eu tinha muito bagulho de. Com uns 15 anos eu era bem elitista cultural, né? Como se eu soubesse o que é o bagulho. E daí isso implicava em eu. Às vezes eu não falava alguma coisa, mas por as pessoas saberem. Porque, diferente do que você sentia, de tipo, porra, eu não sei o bagulho, eu não tava em grupos diferentes. O meu bagulho era tipo, eu escuto rock. E daí eu tipo, não, eu sei o álbum, eu escuto o bagulho, quem compôs a música foi tal pessoa, e tinha a ver com isso, com isso, com isso. Então, eu gostava muito de pesquisar sobre. E acho que na medida que as pessoas elas viam que eu pesquisava muito sobre o bagulho, se eu não engajava muito no bagulho, isso já era um indicativo de que eu achava uma merda. E isso persiste. Vamos lá, eu e o amigo Smico, grande Gabriel Maura, aí com uma grande dificuldade de indicar bandas pro Diogo, porque às vezes, tipo, a gente indicava as coisas e daí ele ficava, tipo, meio... Não curti. E daí a gente já ficava, tipo, tudo bem, ele achou uma merda. E daí passava um tempo e daí ele gostava muito da banda, e daí a gente falava, aí ó, era legal, sempre foi legal. E daí vinha daquele, tipo, agora sim é maneiro. Agora sim, pô. Então, você ouviu o funk e o sertanejo na van do colégio, quando você falou, meus pais não gostariam. Aí vinha então. Meu pai. Não, mas eu lembro de uma vez que eu entrei na cozinha e ela tava escutando alguma coisa no celular, ela tava cozinhando. E daí... Nossa, eu perguntei alguma coisa. Ixi. Tipo, eu não cheguei e falei, caralho, que bosta. Mas eu falei, o que é isso? E era um que é isso de tipo... Que porra é essa? Que porra é essa, entendeu? Não é tipo, o que você tá escutando? E daí, nesse dia, ela falou, porra, você tá aí, tipo... Se abriu. Tá enchendo o saco aí que tô ouvindo o bagulho. E daí eu fiquei tipo, nossa, é real, né? Porque eu sabia o que eu tava fazendo, mas eu não imaginava o incômodo que gerava. Uhum. E daí isso pra mim ficou evidente nisso. E teve uma vez que a gente foi pra São Paulo, que daí eu vi o Gessé fazendo isso com as filhas dele. Porque daí o Gessé é um tio nosso. Daí a gente tava tentando puxar assunto com elas, porque a gente é primo, mas a gente não se vê muito. Daí a Gabi foi falar alguma coisa de música, e acho que era alguma coisa de K-pop já. Posso estar enganado, mas acho que era alguma coisa assim. E daí o nosso tio começou a zoar, e não parava de zoar, e daí a gente viu que, tipo, já não era tão fácil fazer as gurias falarem. Aí. E daí quando elas estavam falando, ele foi e tal. Daí a Gabi meio que falou, deixa elas falarem do bagulho. E daí eu lembro. Isso já tinha passado um tempo dessa vez que a gente tinha conversado, mas eu vi o que causava, tá ligado? Porque eu imagino que na cabeça dele ele só tava zoando. Em alguma medida ele sabia também, mas daí ali eu pensei, porra, isso aqui é paia, porque daí na real você limita e afasta, né?
Limita e afasta. Eu acho que eu não sentia diretamente um negócio, tipo, da minha família falar, ei, você não pode ouvir isso. A não ser meu pai, às vezes, que ele soltava uns, tipo, essa música aí só fala não sei o quê. E até hoje ele fala, mas agora eu aprendi a não ligar. Mas acho que sempre, tipo, sempre, sei lá, tinha uma ideia atribuída de valor, né? A estilos de música. E daí, obviamente, as músicas que estão, sei lá, falam de outra classe, de outra realidade, de outras coisas, já eram vistas como não, tipo, não é pra você ouvir essa parada. Uhum. E daí, acho que com funk tinha muito isso, de tipo, essa música não é feita pra você ouvir, você deveria estar ouvindo outras coisas. E nunca verbalmente sendo dito assim, tipo, é isso aqui, mas sempre fica ali nessa de, zoar, de, não sei o quê. Uhum. E acho que eu lembrei desse rolê aí da cozinha, eu lembro que eu estava escutando Lecha. Porque eu já estava muito liberta, entendeu? Eu tava assim. E o cara preso naquela ainda, porque não, e eu fui com muito medo de escutar a minha música na cozinha, porque eu tava assim, tipo, velho, eu assumi pra mim que eu gosto. Agora, eu sempre fiquei, tipo, eu sei que minha família não necessariamente escuta funk, gosta de funk. Eu não vou ficar pondo aí pra eles ouvirem, porque às vezes é uma baixaria sim, e eu não quero que ninguém fique desconfortável escutando taca xereca em mim. Tipo, tudo bem, tá ligado? Pode ficar desconfortável. Pode ficar desconfortável, tudo bem. E daí eu ficava, tipo, e daí eu lembro que eu sempre gostei de cozinhar escutando música, e daí eu sempre escuto música alto. E daí esse dia eu coloquei até meio baixo, tá ligado? Porque eu falei, se tocar uma que é muito baixaria, aí eu já passo ali rapidinho, ninguém ouviu nada e tá tudo bem. E daí esse dia tava tocando uma que era de boa, porque Lecha, em geral, não fala muita baixaria, ela só fala sobre rebolar. E daí tinha o sample, você me perguntou do sample, que era a voz de uma... Às vezes eles usam voz de criança, né? Lembrando no detalhe da sensação, claro, porque né? Eu fiquei aqui, ó. Agora eu vou me defender. Era um sample de voz de criança, que era tipo, vem sentar, vem sentar. E daí o Diogo ficou tipo... E daí ele perguntou o que eu tava ouvindo, daí eu expliquei. Daí ele começou a me questionar, tipo, por que eles usam voz de criança? E começou a falar sobre sexualização. Errou. E daí, é verdade, a gente teve uma discussão longa sobre isso. Sexualização, Caralho. tipo, e como as crianças são expostas a essas paradas e tal. E daí eu tava tipo, tudo bem, vamos discutir isso, mas não é sobre isso. Você está só querendo me encher o saco porque eu estou escutando funk. E daí... Muito bom, cara. Vou militar certo, mas pelos motivos errados. Exatamente. E daí, acho que nessa começou a vir o bagulho de tipo, não, pô, tô ouvindo aqui os negócios e vamos e tá. E daí agora já saí do armário, minha família inteira sabe que eu escuto funk. Não é mais até porque questão. Final de semana sim, final de semana não, né? Tá numa ligado? baladinha de funk. Tá ligado? E daí é isso. Ó, mas aí a gente tava falando o bagulho de, porra, quando a gente era mais novo e tudo mais. O que seria hoje? Hoje, vocês têm alguma música, algum tipo de música que vocês escutam e vocês falam, putz, isso aqui eu meio que tenho vergonha, eu não vou ficar falando sobre isso? Ou não? Ou já passou? Eu tenho. E eu ainda acho que tem a ver com os grupos em que a gente tá inserido. Né? Porque tem um grupo de artistas que eu sempre comento. E aí, às vezes, é um esforço de, pô, vou falar que eu gosto, não vou ficar falando que não, né? Que é de MPB branco demais, entendeu? Então eu ouço... Então, quando eu tô, e agora? Eu tô com meus e amigos agora? Como é negros- que ele vai tocar? Eu não fecho com essa merda. Quando eu tô com os meus amigos negrões, entendeu? Com a rapaziada. Aí eu vou falar que adoro Ana Frango Elétrico? Porra, é difícil demais de sustentar, entendeu? Mas aí vou lá, porra, fui no show, entendeu? Fui no show da Ana Frango Elétrico, tava lá na primeira, tava lá na frente, cantando muito alto todas as músicas. Mas, pô, tem um grupo de artistas que é isso. Eu gosto muito de Dora Morelenbaum, que é uma das artistas do Bala Desejo. Que é aquele grupinho, entendeu? Aquela banda lá que você mostrou o vídeo. Exatamente. Então é esse circuito aí, ó. Minha prima tá rindo ali atrás. Por quê? Porque o quê? São coisas que estão nesse lugar, assim. Pode ouvir? Pô, é bom demais. Mas, né? Você vai escolher onde falar. Mas daí não também. Pra mim é isso, assim. Esse... Qual grupo que eu quero pertencer? Das pessoas que não ouvem essas músicas. Porque isso me distancia do grupo. Né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que conhecer o suficiente das músicas, ainda é o mesmo problema dos 12 anos.
sigo com os mesmos problemas na né? cabeça. É o que eu ia comentar, parece que tá na mesma É a dinâmica. mesma coisa. Só que daí agora com consciência falando, não, nada a ver, pô, pelo amor de Deus. Mas a sensação tá lá. A Entendi. sensação é a mesma. Que babado. Babado. Você tem o que é o teu... um gênero ou música, assim? Vergonhoso? Então, eu tinha pensado que agora não tanto. Eu tenho mais a sensação de que tem coisas que talvez eu não me abra muito pra ouvir, porque daí eu tenho medo de gostar. Só que, tipo, ao mesmo tempo eu fico, tipo, eu gostaria disso? Por exemplo, nome perigoso, Taylor Swift. Nossa! Eu fico, tipo, eu já Caralho, já meteu essa aqui. Olha só. ouvi. Eu já ouvi. Esse vai ser o coisas. corte, Olha esse só. vai ser o corte. Mas fãs da Taylor Swift, nós não queremos briga com vocês. Não. Ela tá falando até que poderia gostar. Eu acho que, tipo, sendo muito honesta comigo mesma, tem um negócio aí. Porque eu fico, tipo, já escutei música assim, já não gostei sim. Agora, Shake It, tá ligado? Tem no Sing, tá ligado? A animação Sing. Tem os porcos lá cantando Shake It, e é muito bom. E daí eu fiquei, tipo, pô, essa música aí é legal. Vou salvar ela no meu Spotify? Não. Porque eu vou falar o quê? Eu vou falar que eu gosto de Shake It Bololô. Que é menos... tipo, é mais engraçado e tal. Tem funk Vai que- misturado. Pô. Que é um negócio que eu já aceitei. Eu lembrei E daí de um, fica de um aí. bagulho agora que você falou isso. Daí eu só vou falar antes que eu esqueço que. Porque eu não tinha analisado dessa maneira, mas agora eu vou fazer um paralelo perigoso também. Adorei. Será que o funk está para a música pop nessa mimetização e adaptação pra tipo, não, agora tudo bem eu ouvir porque agora é uma piada. Como o pop punk também está para o pop? Será que é só uma questão geracional? Porque eu não sei vocês, mas eu acho muito paia quando pegam as músicas, seja lá qual for, e daí faz a versão pop punk. Porque daí, tipo, nossa, agora sim, agora Umbrella é legal. Porque quando era da Colocaram uma Rihanna, guitarra. era paia. Mas daí agora é a mesma música, só que daí tá com... E daí fala, não, porra, agora é bom. E tem álbuns de pop goes punk. Sim. E daí Caramba, as pessoas escutam esse bagulho. E eu acho bem, tipo, nossa senhora, você não O que você tá chamando sustenta... de pop punk é essa, a versão de uma música pop e versão punk. Versão pop E punk. não é tipo os músicos de pop punk mesmo. Não. São as versões das músicas de fato. Tipo, a Adele, só que a versão em punk. E, enfim, tem uma infinidade de... Tem álbuns. Tem álbum. Não sabia desse E movimento. daí... Não, rolê. E eu conheço várias pessoas que... Ai, nossa, eu gosto disso aqui, mas... Assim... Tipo, é nessa roupagem. Inclusive, a gente passou por isso, né? Vanilla Sky é a banda que fazia isso. A gente vai Sim. escutar a Lady Gaga, mas é a versão punk que daí é do Just Dance lá e tem um cara dançando engraçado na rua. Muito Mas legal. eu acho que o Vanilla Sky, eles se faziam de piada também. Sim. Então daí não era... Eu não enxergava tanto como um... Não, agora a gente dá pra pode ouvir. ouvir. E será que o funk também não passa por No esse Shake mesmo It processo? Bololô, acho que no Shake It Bololô, sim. É porque não existem álbuns de versões... Não, mas Pop eu ia goes falar, funk. Existem existe isso versões aí, funk existe das MTG, coisas. sabe? Que é basicamente quando As montagens. de pop é isso. Que é um movimento, mas eu acho que não é a mesma coisa. Eles Porque- passam por outro lugar. É? daí, né? Não é um bagulho tipo, esse som de branco agora a gente pode ouvir porque tá com um beatzão de Não. funk foda. Eu acho que às vezes pode até ser, esse som de branco, mas agora a gente vai escrachar o negócio, entendeu? Exato. Ah, É outro entendi. Tipo, caminho. eu acho que é a mesma coisa com aquele canal Vesgo que tinha no... Saiu do YouTube, muito triste, mas eles colocavam Conheço. versões de forró e versões que eu gosto muito, por sinal. Tipo, versões forró das músicas, só que era tipo, é pra zoar, tá ligado? O... Sweater Weather, né? Tem Nossa, essa versão essa versão forró forró é é foda. muito essa versão forró boa, é foda. cara. Eu acho que o caminho é outro. E eu acho que esse é um tema, assim. Porque daí o funk, ele faz uma trajetória, tipo... De como essa percepção, por exemplo, acontece. Daí eu vou trazer um outro assunto e a gente relaciona tudo. Que é... O funk começa... A gente tem a mesma idade, então a gente passou por esse processo de apropriação da indústria cultural do funk. Então, quando a gente era adolescente, pelo menos pra mim, era muito forte isso que você falou, né? De que não pode ouvir funk. Ele não é pra gente. E aí eu estudava em escola pública, tinha o grupo de pessoas que ouviam funk. E é o grupo de pessoas mais periféricos do que as pessoas com quem eu convivia.
Então eu não podia fazer parte desse grupo. Porque se eu ouvisse e gostasse, eu ia estar fazendo parte desse grupo que não sou eu, né? Ou eu não deveria gostar das mesmas coisas. Ao longo dos últimos anos, então a partir de 2010, a partir dos anos 2000, mas mais depois de 2010, a indústria, assim, né, como um movimento mesmo de capital, percebeu que não tinha o que fazer. Tinha que absorver o funk. Porque senão esse é um movimento que ia acontecer independente da grana. Né? O funk ia absorver massas e todo mundo ia ouvir funk de qualquer jeito. Então o capital faz um movimento de absorver isso de alguma forma para adequar o discurso. E aí o funk começa a ser possível para todo mundo. Então agora todo mundo pode ouvir funk. Então existe um caminho que acontece. O Naldo foi o primeiro, sabe? O Naldo Bene foi a primeira pessoa O mentiroso lá? O funkeiro. Ele foi o primeiro artista pop que, a partir da empresária Camila Fialho, conseguiu popularizar o funk, aproximar o funk da música pop, acessível pra Faustão, acessível pra Luciano Huck, sabe assim? Depois vem a Anitta, depois vem Condzilla. Tudo isso é o caminho do funk ir sendo absorvido e entendido como parte de uma cultura que é inevitável, que vai absorver todo mundo, mas precisa estar... A indústria cultural, de fato, precisa absorver. E eu acho que a gente tá falando muito de qual que é a sensação individual de culpa e vergonha que a gente tem, mas acho que tem um caminho muito macro, né, macroeconômico, assim, de como e quem permite que as pessoas ouçam isso sem sentir vergonha. Então o funk passa por um caminho em que ele é absorvido pela cultura e as pessoas começam a partir daí a poder ouvir funk em qualquer lugar, determinado funk, porque a gente continua vendo, né, o Oruan, por exemplo, é um exemplo de que a coisa continua muito ostensiva para determinado tipo de funk, mas o funk absorve. É absorvido e a gente pode ouvir sem sentir vergonha. E aí o MTG, por exemplo, é meio que uma parte disso, talvez. Eu acho que dá pra comunicar aí. Não é o mesmo caminho que o pop punk, mas é algum caminho nesse sentido, de que em algum momento o funk começou a poder ser ouvido por todo mundo, sem vergonha, e em algum momento ele começou a ser um validador do que pode ser ouvido. Eu acho que é até uma ferramenta, então, para algumas pessoas... Aí um movimento bem mais recente é do funk começar a ser absorvido pelo sertanejo. Né, de começar a ter feats entre artistas sertanejo, que aqui eles, pra gente aqui no nosso discurso, eles representam a hegemonia cultural do Brasil, e o funk fazendo esse feat. Isso é um validador, né? Então agora dá pra ouvir funk, porque ele tá dentro do discurso do agronegócio, digamos assim, sabe? Sim. E acho que pensando que a nossa questão com vergonha específica com funk vem justamente da nossa classe, tipo, esse não era o som que era feito pra gente. Exato. Então por isso a gente sente vergonha. Mas, tipo, pessoas às vezes não passam por isso, né? Não é uma questão pra outra galera. E acho que tem um negócio de... Me perdi no que eu ia falar, galera. Recupera. Carregando o pensamento. O negócio do MTG que você comentou. Porque tem um cara que eu sigo no Instagram, que é o Thiagson. Esse cara é muito bom. Bravo. Muito bom. Eu Recomendação aprendo aqui. muito coisa tipo historial, assim, de funk por causa dele. E ele comentou um negócio do MTG sobre, tipo, justamente o MTG ele surgir meio nesse movimento de como agora tem outro tipo de tipo, outras pessoas de outras realidades ouvindo, não é a galera só periférica que tá ouvindo o funk ficou mais comercial. O MTG, ele surge muito nesse movimento de vender pra pessoas brancas também. Então, por que eles fazem MTG de MPB? Porque MPB é cult. E daí, tipo, daí tudo bem ouvir um Seu Jorge se for funk, entendeu? E daí a galera tem mais facilidade de consumir isso, porque não é um funk putaria, por exemplo. Que daí, tipo, daí abaixaria demais pra eu ouvir. Mas um MTGzinho ali do Chico Buarque, tudo bem. Mas então é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa no sentido de validar, mas o motivo da validação é diferente, eu acho. Porque daí o do rock é meio esse... Sou roqueiro, só ouço rock. É mais simbólico. Eu acho que aqui é uma coisa muito mais social, assim, muito mais... Sabe, qual que é o movimento que a cultura e a economia tá fazendo pra expandir o discurso usando a estética de determinado grupo? Mas é que eu entendi, mas eu acho que a parte simbólica do elitismo cultural dentro do rock
é um a mais. Mas me parece que a base, a essência do porquê fazer é a mesma. Que daí o raciocínio que você desenvolveu sobre grupos sociais e economia é que antes em 2005 o Green Day lançou o American Idiot e daí era um bagulho. Então até sei lá que ano fazia sentido ainda, tipo, muita gente vai gastar grana pra comprar o CD do Pop Goes Punk. Sem falar de todas as outras bandas que tinham no entorno, né? Agora não tanto. E agora aqui faz mais sentido vender mais... Como é que é o nome do bagulho? MTG? MTG? Uhum. Entendeu? Tipo... Sim, eu concordo que tem uma parte simbólica dentro do rock, que é essa parte, mas me parece que no final das contas tá tudo resumido dentro daquela leitura que você fez também. Por isso que eu falei, é a mesma porra. Acho que a diferença é que, tipo, o vídeo que eu falei, que eu vi do Jackson falando sobre essa parada, ele colocava o DJ Topo como exemplo. Porque o lance é que, tipo, acho que tem um negócio no pop punk, que acontecia nesse movimento pop punk, que é a galera acredita ainda em alguma medida, que o rock é superior, e daí transformava o negócio em rock, porque daí ficava bom pra ouvir. No MTG, o negócio que daí tava sendo pontuado ali, era que, tipo, DJ Topo é um cara branco, classe média, tipo, estudou em faculdade, sei lá, particular, e daí ele faz funk. Então ele já está produzindo funk de uma realidade completamente diferente das origens oficiais ali, tá ligado? Então, ele produz pra galera que faculdade particular, galera branca, não sei o quê. Então, eu acho que vai bem na linha do não estou fazendo isso ser superior, mas estou fazendo isso ser mais tragável pra vocês, tá ligado? Mas acho que pode ser um movimento parecido, só que acho que muda muito porque daí, tipo, é um cara branco fazendo. Diferente do movimento que é, tipo, tem a galera do funk que faz versões, tipo, sei lá, Tati Quebra Barraco. Já escutou ela cantando... acho que ela cantou Águas de Março. Nunca vi. Pau Caralho. na pepeca. Pode crer, já ouvi Que sim. daí é justamente o movimento de eu vou trazer pro funk, mas eu vou trazer do nosso jeito, tá ligado? Do jeito que a gente faz o bagulho aqui. Tipo, a Tati Quebra Barraco é sobre isso. E daí ela leva o MPB, só que ela faz do jeito dela, tá ligado? E daí acho que passa por caminhos diferentes dependendo de quem tá produzindo. Entendi. Enquanto no pop punk, acho que em geral tem sempre a ideia de não, vou fazer esse negócio aqui ficar melhor. Tem algum MDG da Taylor Swift pra indicar? Cara, deve ter aí, por aí. A gente vai colocar aí na playlist do podcast. Sim. A gente tem que ter de novo também isso. Eu acho. Boa. Mas a minha vergonha oficial que eu tinha acabado de lembrar era de escutar gospel sem querer. Mas eu não sabia que era gospel. E essa é uma vergonha que eu estou sentindo agora. Tipo, quando eu lembrei, eu já senti automaticamente vergonha. Você continua ouvindo depois de descobrir que é gospel? É muito boa, cara. É que, tipo, é muito Tá bonitinha. tudo bem. É tão bonitinha. E eu fui muito enganada, porque o cara, ele faz... Tipo, a música é sobre ele falando de uma menina. Ele fica falando sobre como ela é bonita. Então, era, tipo, toda uma descrição ali, física e tal. E daí eu fui ver o versículo e era, tipo, a mulher morena não sei o quê. E daí, em cima disso, tipo, a mulher morena linda. E daí ele faz toda uma música sobre como ele tá apaixonado por essa mulher que é morena e é linda e não sei o quê. E daí eu fiquei, tipo, que lindo. Uau. A pele cor canela. Tipo, ele vai muito longe, entendeu? Eu falei, nossa, que romântico. E daí era a porra do versículo. Faz parte. Ai. Mas dá pra criar coisas ótimas a partir de coisas esquisitas. Difícil. Difícil. Eu tô passando por isso com o Felipe Ret. Porque ele tem essa pegada que ele é o artista do rap que não tá no circuito porque o discurso é muito diferente, assim. Então, tipo, tem umas músicas mais meritocráticas, tem muita música sobre, sabe, tipo, acredite em Deus, é mais essa pegada. E aí? Só que ele é pica, entendeu? Não tem jeito de falar que ele não é brabo, entendeu? Ele é muito importante pro movimento do rap desde sempre, sabe? Foda. O jeito que ele escreve é foda, mas aí o discurso é meio esquisito e tal. Tem isso. Porra, ouvindo... Caralho, sonzeira. Um pouquinho. Pô, nada a ver. Mas ele trata disso nas letras também? Sim. Nas letras, pegar o conteúdo das letras é esse. Acredita em você, se você fizer direito da boa, e acredite em Deus. Mas é muito bonito e muito bem escrito. Te pega mais a letra ou te pega mais o som? Ou os dois? Os dois. Porque, só que é isso, eu acho que dá pra diferenciar. Tipo assim, essa letra eu acho foda, não concordo, mas é muito pica.
Entendeu? Não é isso, mas eu achei o jeito que ele escreveu, o jeito que ele escolheu o que dizer. Porque aí, se você vai olhar os artistas de rap mais ouvidos do Brasil, são as pessoas que escrevem nessa pegada. E isso me surpreendeu um pouco também. Que é tipo, os artistas mais ouvidos do Brasil de rap é o Hungria, hip hop, o Felipe Ret e o Orochi. Todos eles têm esse discurso. E eles estão muito distantes dos raps que são mais comuns em outra bolha, assim, eu acho. Não sei, eu ainda não entendi essa diferença. Inclusive, vai virar um episódio em algum momento, porque eu quero entender qual que é o lance. Mas eles estão muito distantes do Djonga, por exemplo. Muito mais ouvidos que o Djonga. Muito mais. Muito mais pesquisados. Quem que ouve essas pessoas, sendo que quando eu tô com os meus amigos que ouvem rap, eles não são ouvidos? Sabe? Daí eu fui ver o Instagram do Hungria, minha mãe seguiu, entendeu? Tipo, o Instagram do Orochi, minha mãe segue. É outro público. Mas ainda assim é um discurso, sabe? Eles fazem um negócio muito bom, mas é pra outra pessoa ouvir. Felipe Ret, Orochi e Hungria. Esses 3 artistas tem muito, por exemplo, no Made in Brasa, que é junto com o funk. Então eu acho que o público são as mesmas pessoas do funk. Putz, aí uma análise muito doida. Mas, por exemplo, de ter muito sobre Deus na música, a favela tem se evangelizado, né? Tem muita igreja evangélica. Então, pra acessar essas pessoas, se você falar de Deus, você vai... Sabe, um cara que não fala de Deus e um cara que fala muito de Deus, vai acessar quem mais? Considerando que no Made in Brasa e pessoas que ouvem funk, quem vai mais é pessoas favelizadas, né? Pessoas de periferia. Enquanto que no último álbum do Djonga, por exemplo, ele fala de Exu. Ele fala de religião de terreiro. Então, eu acho que tem um caminho aqui. Daí por isso que eu fico com vergonhinha, né? Porque Caralho, esse mas discurso. então o teu bagulho ele é muito mais tipo, você tem um posicionamento político, você tem uma visão política da vida, e daí você gosta do bagulho que não tá de acordo com a tua visão política, né? Isso, total. Mesmo, eu não gosto de sertanejo, eu acho que eu faço um pouco isso de não ouvir porque vai que eu gosto. Mas se eu ouvir vai ser esse conflito, entendeu? Se eu gostar. Porque eu já ouvi coisa que eu falei, caralho, que letra braba. Eu acho sertanejo, os escritores de sertanejo, os compositores de sertanejo, os cronistas mais brabos da vida cotidiana. O jeito que eles escrevem as crônicas, os conflitos amorosos, tudo é muito, muito bem escrito, é muito bonito, mas eu não ouço. Pra mim, acho que no sertanejo entra esse negócio de eu não querer me associar com o que o sertanejo representa. Exato. Eu não quero ser o agro, eu não quero, entendeu, ser a galera hétero aí que fica indo de conjuntinho no rolê. Sim, exatamente. Entendeu? E daí ficou tipo, eu fiz uma playlist. Eu fiz uma playlist das músicas que... Porque assim, meu quarto fica em cima da cozinha ali que meus pais fazem isso, né? E daí eles deixam o rádio tocando ali, torando o Jovem Pan. Opiniões ali esquisitíssimas sendo compartilhadas no rádio a todo volume. E toca bastante sertanejo. E daí eu descobri que eu sabia várias músicas, principalmente de cantoras mulheres, que eu sabia a letra, o cacete, porque ficava tocando ali o dia inteiro na minha janela, entendeu? E daí eu fiz uma playlist de músicas que, tipo, essas aqui eu conheço e tá bom. Tá bom, eu gosto delas. Tá bom. Tá bom, Essa playlist Malaraísa. você deixa pública no seu Spotify ou privada? Dá pra ser... Eu deixo tudo público, porque eu... Não é tão Quando eu vergonhoso. faço a playlist, eu já tô, tipo, tá bom. Mas eu não vou, tipo, atrás de ouvir, porque eu fico meio, tipo, também já meio demais, né? Tipo, tudo bem, eu já entendi que eu gosto de algumas, mas acho meio demais ir atrás. Sim. Eu passei por um processo que era de tipo, quando eu era mais novo, eu não vou ouvir, eu não gosto. E daí depois eu fui, vou ver o que eu gosto e o que eu não gosto. E daí eu tive algum momento que eu tava meio, porra, será que eu gosto e eu não estou me permitindo? Mas daí passou um tempo e eu falei, não, eu só acho um paia mesmo. Porque daí eu comecei a ouvir as paradas e daí Do que você tá falando? Você não tá se abrindo. Não, tipo sertanejo. Tá. Eu tava, deixa eu ver se eu... Vai que eu fiz um bagulho igual com a Britney Spears. Vai chegar um momento que eu vou ouvir e eu falo, nossa. E daí tem várias coisas que eu escuto e eu penso, não, pô, isso aqui é legal. Sei lá, acho que musicalmente eu consigo apreciar a parada mesmo sem gostar da música. Eu penso, que arranjo interessante, mas... Daí eu escuto e eu penso... Tipo, escutando a música como um todo, eu penso, puta, eu não quero ouvir isso. Então, sertanejo nunca aconteceu... Pode ser que em algum momento eu escute alguma coisa que eu falei, não, porra. Agora foi. Mas até então, eu
eu pensei, não, vamos ver qual fita. E daí eu ouvi e falei, nossa, paia, meu. Nossa. Quando eu reparo nas composições, eu acho muito... Eu sempre fico fascinado, assim, com alguns artistas. Sim. O reggaeton era uma parada que quando eu, com 12 anos, eu ficava tipo, meu Deus do céu. Tipo, a gente foi pra Bolívia e todos os minibus que a gente pegava tocava reggaeton o tempo inteiro e eu tava, pelo amor de Deus, não aguento mais. Nossa. Mas é que também, agora eu gosto muito de Bad Bunny, mas ao mesmo tempo é aquilo que você me perguntou do outro dia lá, que... você viu quem são os caras que ele chamou pra participar? E daí eu falei, sim. E ouvindo coisas que são só deles, já não me pegava tanto. Tem coisas que hoje em dia eu escuto e eu fico, não, pô, legal, e antes eu achava paia. Sei lá, tipo... Porra, não vou conseguir lembrar agora, mas enfim, tem várias coisas que Muita vergonha, né, envolvido. Tem várias coisas que eu só... Se era reggaeton, eu só ficava tipo, porra, não quero ouvir. E hoje em dia eu escuto e eu falo, não, legal, pela festa, pela animação ali. Mas o que o jeito que o Bad Bunny fez e coisas que ele trouxe de novo de elemento é o que me faz de fato gostar. Que nem o J. Cole. Que eu falei pra você, tipo, porra, se eu tivesse escutado isso aqui com 15 anos, talvez eu seria outra pessoa. Porque quando eu ouvi, eu falei, caralho. Você não acha que você só ia achar paia? Porque agora você tá aberto a mais experiências diferentes do que você tava antes. Tem isso. Pode porque ser. eu fico pensando que o Bad Bunny te pegou, não foi pelo reggaeton, inicialmente. Não, você me mostrou aquela E eu não mais sei de... ser louça. E daí é um xengurengozinho ali, lembrando muito, inclusive, um MPBzinho, um sambinha. E daí foi aí que abriu a porteira pra meter um... Entendeu? Tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com como a gente se relaciona com a música, se a gente tem vergonha ou não. De quem veio a indicação. Ou como veio. Né? Porque eu acho que a música que a gente Aí ouve... vem um lugar interessante, hein? É uma coisa interessante. Imagina, se eu não escuto isso aqui é porque tal pessoa me indicou. Vai, é e isso. eu acho que você ouviu uma merda. É isso aí que a gente vai chegar. A gente vai chegar nessa hora. Que vai. horror, Milena, eu gosto muito de você, apesar de você gostar de Taylor Swift. É isso. Quer acabar com a gente aqui. Quer acabar com a gente. Ai, Deus. Porque o que é? Eu acho que... Que ódio. Como a gente... a música... Claro que a música por si só tem um peso importante. Isolado, né? A música que a gente tá ouvindo tem um peso importante, se a gente vai ou não gostar. Mas acontece muito isso que você comentou. Uma pessoa mostra a banda, você fala... legal, mas não muito. E aí outra pessoa te mostra a mesma banda, você nem lembrou que a primeira te recomendou, mas você gostou muito. Aparentemente o Diogo fazia muito isso. O quê? Você tava em outro planeta? Ou você só se fingindo? Você não gostava das bandas, então, porque era eu e o Smigol indicando. É isso que eu tô falando. Só que daí... Porque... E daí, quando ele descobriu sozinho, ele ficou muito feliz que ele descobriu sozinho. Exato. Porque era ele mesmo se indicando a música. A única pessoa que pode indicar pro Diogo é ele mesmo. Ai, Porque o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, e aí é muito numa sutileza de qual posição aquela pessoa tá. Se você olha ela como um ideal... Com admiração Se ou você não, olha, né? tipo... Essa pessoa me olha com admiração, e aí você não admira ela de volta, então se ela te indicar, você não pode achar foda. E isso é muito na sutileza, né? A gente geralmente nem tem consciência disso, ou demora a ter. De qual tipo de transferência você vai criar com aquela pessoa, assim. E aí, isso muda muito, né? Quem te indica, se você descobre sozinho, se você descobre por uma indicação de uma playlist, de uma coisa assim. Se você descobriu no TikTok, porque isso era uma das minhas vergonhas também no começo. Descobrir música no TikTok. Descobri era meio música no vergonha TikTok, antes, né? daí, tipo, só é famoso porque tá no TikTok falando, eu não quero ouvir música de TikTok. Total. Eu quero escutar artistas. Eu vi um dado recentemente de que 80% das pessoas descobrem música nova pelo TikTok. Tipo, 80? 80. Babado, né? Tipo, músicas novas chegam pelo TikTok, Sim. via de regra. E querendo ou não, tipo, mesmo se você não consome TikTok, você acaba conhecendo as músicas, porque, tá num Reels, e daí as coisas viralizam. Exato. Invariavelmente, tipo, você só tá vendo no Reels ali, mas a música tá tocando e daí do nada ela tá na sua cabeça. E daí você gosta da música de TikTok. entendi. E a gente já falou disso aqui no episódio, né? TikTok e indústria da música. Tem uma análise completa sobre como que o TikTok influencia a indústria cultural como um todo aí, ó. Episódios antigos, ouça mais. Você fez 2 inserções boas já falando sobre os bagulhos. Né? Mandou bem.
E aí? gente tava falando? Eu esqueci. Quem te indica? Quem indica a música faz Qual que é diferença dessa pra você. que sim. banda que vocês mostraram que eu não liguei e depois eu gostei? A Gabi já me falou disso outras vezes. Não, é aquela... A gente já E eu conversou tenho em isso com grupo vários outras vezes. tópicos. Eu tenho isso com filmes, eu com, tenho isso com filme eu já ouvi a história várias vezes. Eu acho que... Mas banda eu não sei. Com banda, eu acho que a única que me veio primeiro foi Strons, porque ficou muito marcado pra mim. E eu não gostei? Quando eu te mostrei a primeira vez, eu tinha te mostrado porque eu achei o clipe muito massa e você ficou tipo, o clipe legal, mas a música eu achei meio... E daí depois você ficou malucão escutando tudo do Strons e eu fiquei tipo, yes, vamos escutar juntos agora. Mas no começo eu fiquei tipo, mas eu mostrei isso aí faz um tempão pro cara e ele cagou. E eu lembro que me marcou muito, porque eu ainda usava aquele computador ali na sala. E daí eu fiquei ali sentada e daí eu falei, meu Deus, esse vídeo é muito legal, eu tenho que mostrar pro Diogo. E daí eu fiquei esperando ele chegar em casa pra mostrar pra ele. E daí ele viu o vídeo. E daí ele viu, achou ruim. Não é um momento fofo, cara. Não é um momento fofo. cagou Você não tá na entendendo minha- eu achei nada. fofo. Você não tá entendendo nada. Claro que você achou fofo. Você é o carrasco aqui. Tirando. Você acabou de achar fofo você sendo carrasco com ela. Eu só estava chegando em casa, cara. Se liga. Eu avisei no começo de que a gente faz essas coisas sem perceber. Que a gente faz inconscientemente, Não, porque depende de como a gente da faz. cozinha eu fui um otário. Mas essa eu não fiz nada. Às vezes a gente é um otário sem querer, cara. E tá tudo bem. Na cozinha eu fui um otário sem querer. Não, Mas ali você aqui quis. eu nem tava aqui, porra. Eu sei Eu que nem você tava quis. aqui. Mas assim, o que Calma. que depois Calma, eu não é sobre ouvi, você. depois eu ouvi e aí? Daí você gostou, e daí Então. você só ficou tipo, legal, vamos O ouvir. lance é, ela te indicou, você não tava nem aí. Depois você descobriu sozinho e aí você gostou. Não, essa banda eu nunca achei que eu descobri sozinho. Aí Eu você só, ouviu ouvi depois, eu só ouvi de novo depois e... mas legal. não como uma indicação da Gabi. Não, Mas só- o lance é só esse. A gente não precisa se aprofundar muito também. é que... Não, Não é pra ser Caso pessoal. de- não família. não é a Gabi. Não é a Gabi. Mas o lance é... Eu não lembro de ter músicas que eu achei que eu descobri sozinho. Entendeu? Tipo, pra mim sempre tava claro, tal pessoa me indicou, agora eu ouvi... Por exemplo, Queens of the Stone Age, quem me mostrou foi o Smeagol. A primeira vez que eu ouvi Go With The Flow, eu ouvi e falei tipo, beleza. Daí passou um tempo, eu ouvi de novo, e daí eu falei, caralho, muito foda. Mas eu nunca pensei, fui eu que descobri. Tipo, eu sempre soube que Você ele só me deu uma mostrou. segunda chance. Eu só escutei de volta e daí quando eu vi de novo eu falei, puta, assim, Quem é diria, né? O cara agora tem uma banda cover de Queens of the Stone Age. Sim. Quando ele ouviu a Tributo. primeira vez. É, Ficou- o que eu tô falando é que eu acho que tem a ver com a pessoa que te indicou. O fato de você não... Tipo, não gostar de primeira? É. Ou gostar de primeira, ou, sabe... O distanciamento de quem te indicou faz diferença. Porque eu acho que música, embora tenha o peso de quanto você gosta da música, como ela chega em você, muda muito a sua percepção no primeiro momento. E eu acho Sim, que isso isso é faz inevitável. sentido. Isso faz sentido. E aí eu acho que caminha desse jeito, assim, o que a gente sente vergonha ou não, também. Aí eu acho que é um salto grande. Porque, por exemplo, todos os elementos do que tá em Go With The Flow, por exemplo, eu acho que me faltou... Inclusive, é o CD que tá apoiando a câmera ali. Sim, Eu- tem CDs apoiando a câmera, a gente aqui é um podcast muito de música. A gente é um podcast de música demais. Até os tripés são feitos de CDs. Isso vai Tenho pro mais corte. discos Isso que vai pro amigos. corte. Isso vai pro corte. Aumentar o meu repertório era a diferença de eu escutar ou não. É que são várias Como assim? coisas, né? Tipo, a primeira vez que eu ouvi, eu não prestei tanta atenção na linha da bateria. Quando eu escutei de volta, eu prestei atenção na linha da bateria, eu falei, meu Deus do céu, tá ligado? Entendi. Ou então, Mars Volta foi a mesma coisa, só que daí Mars Volta eu não lembro quem que me indicou. Mas eu ouvi a primeira vez e eu fiquei meio, nossa. E depois quando eu vi quando eles tocaram no SW, eu fiquei, caralho, meu Deus, essa banda aí mudou minha vida. É o repertório. Tipo, eu concordo com o que você disse, mas nesses casos... Eu queria lembrar de alguma vez que eu conscientemente ouvi um bagulho e falei... Eu não vou gostar porque essa pessoa é uma filha da Não, puta. é isso que eu tô falando. Não existe Não é conscientemente. consciente. Não. Não. vai existir. Porra, com certeza Ou tem. você escutar com mais carinho, porque não. é alguém que você gosta muito, assim. Quando eu tô A única coisa que eu flertando, consigo quando eu pensar tô flertando e alguém me indica... que eu não vou falar nomes, que daí a pessoa vai falar... Ah, não, é que tal guria me mostrou aqui, então eu vou escutar pra eu gostar do bagulho.
Só porque essa guria é muito bonita. Eu ia falar isso agora. Eu comecei a frase. Que quando você tá interessado em alguém e a pessoa indica a música, a chance de você gostar é maior. Sim. Eu acho isso muito Você forte. se Não é, tipo, convence a gostar você do se negócio convence. só pra... E tipo, não é porque... Conta. Qual que é a Não banda é que você inconsciente. gosta? Porque... Hã? Vai, Porra, fala desde aí. sempre, eu acho. Qual? Não, Porque eu Sempre fala fui a uma você. banda. É, não, totalmente. O Eu cara... acho que tem a Isso pra ver. você, tá. Vocês não vão me fazer ficar com vergonha no episódio sobre vergonha aqui. Porque eu acho realmente que tem a ver com tipo, não é uma escolha. É porque a pessoa que tá te indicando e o tipo de relação faz diferença. Simplesmente o cara ali, tal, e os dois aqui. Tô tentando falar sério aqui e ninguém me respeita, querendo criar vergonha, querendo que eu fique constrangido. No episódio sobre constrangimento. Sem Já teve constrangimento. alguma... Mas eu acho que isso é uma boa questão. Pessoas que vocês tinham interesse indicaram coisas, e daí vocês ouviram, vocês acharam paia, e daí vocês falaram, nossa, não, sim, legal, e depois você ficou, puta, porque... Daí fiquei com vergonha de ter falado que era legal. Vergonha de ter falado que era legal. Não, eu acho que perdeu o que eu achei que você ia concluir perdeu o interesse na pessoa pelo Porque gosto era musical. Porque ficou com vergonha, caralho, aí, eita. Ficou com vergonha? Ficou com vergonha do gosto Alheia. musical da pessoa. Vergonha alheia, vergonha Faz alheia. parte, ué. Mas perdeu o pessoa interesse? diminuiu um pouco o encanto, não? Cara, dependendo... Cara, agora Se- que você se falou, eu- me lembrei aqui de uma situação. Nossa, vem Que coisa era boa. um moleque... Só que assim, é que o personagem era muito... Já tinha muitas coisas ali que foram começando a perder interesse. Mas eu tenho uma questão com pessoas brancas que escutam muito trap. Uhum. E daí era um moleque branco de cinema que escutava trap. Eu É falei, todo- não. E é porque também... Ficou puxadão. Puxado, difícil. Porque a música que a pessoa ouve Fala também fala sobre sobre ela. o grupo que ela faz Uau. parte, as ideias dela. Então, se eu vejo uma mina que me Uau. interessou no primeiro momento e sei que ela frequenta rolê só de sertanejo, eu vou me desinteressar um pouco. Concordou? Ela concordou. De verdade? Ah, porque é isso. Significa várias coisas sobre a pessoa. Eu concordo, mas eu não lembro de alguma vez que eu perdi o interesse por causa disso. Mas você eu fica já meio fiquei ali. meio... Fica meio assim. Não é tipo, perdeu completamente, mas putz, Você vai ter que diminuindo. avaliar outras coisas ali. Tipo, e o que mais você ouve além de trap, menino branco? Vocês só estão com vergonha de assumir. Exatamente o que eu falei. Não lembro de nenhuma situação, mas teve esse caso aqui que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que a minha vergonha é por não ter perdido o interesse por causa disso. Porque, tipo, os sinais estavam lá, entendeu? Poderia ter saído muito antes. Fiquei lá de boba. Eu acho que aí você deu o papo. Aí, às vezes é realmente. isso. Às vezes foi flexível demais. Se eu Flexível fosse demais. menos flexível, eu já teria me Siga a poupado sua ali um pouco. intuição, siga a sua intuição. Siga o seu coração, seja preconceituoso musicalmente. Exatamente. Então a gente... O episódio foi pro outro lado. Então eu vou trazer uma questão que eu acho que é uma questão fundamental. Quando a gente fez aquela análise sobre o retrofuturismo, que é um outro episódio que a gente fez, a gente falou muito sobre os anos 80, né? Uhum. Que eu falei, porra, não, a questão social, política, tinha muita coisa acontecendo que é muito importante, e daí a galera fez muitas coisas muito legais, acho que tinha a ver com essa agitação. Uma outra coisa que a gente falou foi a galera que tá agora na faixa da vida produtiva é a galera que ouviu isso aí crescendo, pré-adolescente ou adolescente. Só que tem muita coisa dos anos 80 que é de fato esteticamente muito interessante. Agora a gente tá num momento que a galera que tá na fase produtiva Pra quem tá ouvindo o podcast só sem ver vídeo, ele tá eu tô fazendo aspas no quando produtivo. eu dou uma estendida no fase produtiva, toda vez que eu tô fazendo aspas com o dedo. Tem uma galera que agora tem orgulho de escutar umas paradas aí que eu fico pensando, acho que você nunca deveria ter parado de ter vergonha de escutar essa porra aí. Realmente o podcast foi pra outro lado, né? A gente tava falando... A gente tava, não sinta vergonha. Agora é tipo, você deveria ter sentido vergonha a sua vida inteira. Sobre o quê? Não Que ouça tipo de isso música? que te faz uma pessoa paia. Simplesmente. O que é do que você tá falando? Gostar Mas só- de Morrissey em 2025.
Se você escuta Smith só, eu Tudo acho bem. tranquilo. Mas daí você escuta os bagulhos do Morrissey sozinho, tem que ter vergonha. Mas não foi isso que eu pensei. O que eu pensei foi, você escuta Cine e Restart eu hoje esqueci em de falar dia. disso, que E coisa. daí você fala, esse é tesão. Porque assim, eu gosto, por exemplo, de Transformers, o primeiro filme do Transformers. Eu não fico advogando como se, porra, esse filme é a minha verdade, entendeu? É um filme, mas eu acho divertido. Agora, a galera fica aí, não, porque agora eu sou adulto. Agora eu banco as minhas escolhas, eu banco os meus desejos. E daí vai bancar Restart? Você conhece alguém que ainda acha Porra, Restart porra! foda, assim? Mas eu acho que isso é um movimento que tá acontecendo agora, Sério? inclusive com aquele negócio do I Wanna Be Tour, que a galera tá tipo, eu era emo sim. Ah, pode E crer. daí, tipo, o Restart, verdade. ele não é exatamente o emo porque eles já eram coloridos, Mas tá né? no bololô. Mas tá no tá no bololô. bololô da Eu galera gostava que eu muito. ouvia, entendeu? Gostava muito E de só que daí eu Restart. acho que vem nesse movimento de, não, eu vou assumir, vou sair do armário e dizer que eu sempre fui fã de Restart. Mas é que uma coisa eu acho é você, não, eu sempre gostei e beleza. Outra coisa é, isso aqui é muito foda. Você quer que as pessoas gostem com a consciência que é ruim. Exato. Mas daí, Mas daí você aí- tá aplicando o juízo de valor É, que o negócio é que ruim. é o ou que bagulho bom. de vergonha. decidindo- Você tá decidindo o que é ruim. Perfeito. Que Aí não é o fudeu, que... Aí eu vou ter que Todo- apagar o episódio todo. Tudo que Todo- você aprendeu naquela conversa sobre a Lesha, É, pô. você aplicou pro funk e não está aplicando para Restart. Exatamente. É que toda a questão... Assim, eu não tô... Isso não é uma parada de fato, né? Assim, de... Eu fico... Você não vai linchar eu nenhum não fã vou... de Restart. É, não. A galera escuta o que quiser. E eu Até elevei a 10ª potência pra dar um bom corte. Ele quer viralizar. Mas é que eu de fato acho que tem... A gente tem que ter o bom senso, eu acho. De tipo... Bom senso já é elitista. Existem Nesse várias caso, coisas. Pelo amor de Deus. Não me cancele. Faz esse corte. Apenas, ponto sem Quem que é a pessoa que é sensata agora aqui? A gente começou bem, agora a gente tá indo pra baixo. Era o que vocês queriam, né? Realmente. Os dois suando, né? Suando, mas... Né, tá bom. É vergonha, é temas sensíveis, galera. Tópico sensível. Não é suando de calor, não. É suando de nervoso, frio mesmo, pô. de nervoso de falar que eu gostava de Restart, sim. Saindo do armário como fã de Restart na frente do cara que está querendo linchar o fã de Restart. Assim, eu vou ter que dizer aqui que eu concordo de falar gostava, mas não acho bom. Mas não. não sou eu que decido se eu acho bom não, pra todo mundo. com certeza. Eu acho só que a gente não pode levar uma parada porque, tipo, puta, eu amava isso na adolescência, eu tinha vergonha, e daí agora eu entendi que é tudo bem eu gostar. E devo alçar ao altar de puta que pariu. Isso aqui é o suprassumo do Mas aí bagulho. a pessoa pode só achar que é o Claro, suprassumo do bagulho. cada um pode achar o que quiser. Então, né? então cala a boca. Só que. Esse corte é bom. Esse corte é bom. O Diogo, pô, tá sendo sommelier de corte durante o episódio. É que, pra quem não sabe, eu que faço a minutagem depois do que a gente vai fazer o corte ou não. Então agora eu já tô falando já. Mas eu acho que quando as pessoas elas falam, tipo, esse negócio aqui é muito bom. Ele gostou da minutagem, Sim. a piada da Ai, minutagem. caralho. Acho que quando as pessoas falam, tipo, esse negócio aqui é muito bom, é muito foda, elas. Eu acho que quando você fala, você, Diogo, tá falando bagulho, você fica tipo, não, essa parada aqui é foda porque eu acho que é foda, independente de eu gostar ou não. Acho que quando as pessoas estão ali no dia a dia falando, eu acho isso aqui foda, elas só estão falando se elas gostam ou não. Elas não estão falando que é o suprassumo da arte, entendeu? Aí fala, não, eu acho o Restart foda, ela fala, eu gosto desse som. Não é ela achar que é de fato um negócio super. Entendeu? Perfeitamente. Daí acho que talvez tenha isso. Tá? Eu acho que o negócio ali da palavra tá pegando. Talvez aqui então seja um erro teu. Resumindo. Não seria a primeira nem será a última. Mas e aí, nesse lance aí, como é que você se encaixava como um emo colorido Não, dentro, pelo do amor de meio, Deus. escondido, dentro né? do meio do rap, do rock e de... Pelo amor de Deus. Não era um emo colorido. Eu Ué? ouvia Restart. Nunca comprei uma calça colorida. Por exemplo. É, tem esse ponto. Poucos tinham Eu a acho. coragem, né? Exatamente. Eu acho. Será que eu não lembro de você com uma calça azul? Eita! Eu acho que não. Era jeans, era jeans, era jeans. Por favor, era jeans. Suando frio.
Eu lembro de uma cena específica no colégio em que tava lá o grupo de amigos, um desses grupos era de rap. E aí uma amiga, que fazia parte também desse círculo social, colocou Restart, e aí eu cantei junto, e aí foi uma situação. Nessa hora eu tive que... Parem de preconceito, né? Tipo, não desse Tá tudo jeito, bem. mas... Gente, tá tudo bem ouvir tudo. Não estou com vergonha. Mas, Eu na sou muito verdade, epilética, eu escuto derretendo de por tudo. dentro. Porque eu ouvia... Nessa época eu ouvia muito rap, mas de bandas, assim. Eu ouvia NX0, Charlie Brown e Restart. Aí Charlie Brown, NX0... Charlie Brown... Skate. Skate. NX0 já dava uma balançada. Uhum. Porque ele era rock. Exato. É que hoje em dia, na época, NX0 também não era visto com bons olhos. Né? Nenhuma Não dessas bandas necessariamente. que eram do movimento emo no Brasil, elas eram... Só que, Tipo, né, não, essa banda é legal. Tipo, hoje em dia, todo mundo fala da Fresno, não, porra, é uma banda massa, as composições são foda, mas naquela época ninguém falava nada disso. Só os fãs, né, no caso. Mas Acho que nem os público fãs. geral. Eu não lembro de ninguém se manifestar no geral, assim, de defender as bandas, porque Todo mundo tinha vergonha de ser emo, né? de levar porrada, né? Sim. Que Não, era a mas época é- que emo apanhava na frente Emo do Miller. apanhava. Caralho. Lembra? Tinha... Nossa. Tinha os vileiros, Nossa. tinha os emo, e os emo levavam Lembrava porrada. disso. Vários, Realmente. tomavam vários salves. Nossa senhora! Tinha encontro na frente do Miller pra Encontro. tomar porrada. Nossa, que Emo fita. sempre apanhou. Sempre apanhou. Também, né? Então é isso. Aí tinha o Restart que balançava mais ainda. Mas eu não performava emo, eu performava mais skate. Porque daí conversava com o rap, né? Exatamente. Eu usava mais roupa. Performava skate. Visualmente era mais Charlie Brown do que NX0 e mais distante de Restart. Perfeito. Daí eu ouvia com mais vergonhinha. Eu tinha um pouco vergonha da estética emo em geral, apesar de eu escutar... Eu escutava bastante pop rockzinho e pop punkzinho quando tava adolescente. Mas pra mim sempre me pegou o bagulho de... Eu sabia que a estética não tinha nada a ver comigo. Porque eu era uma criança, gordinha. Sabe a criança queimada de sol, assim? Moreninha. Eu era mais escura quando eu era criança. E daí... e daí eu olhava ali no espelho, pensava, porra, uma almôndega. Tá ligado? E Meu daí eu olhava Deus, a meu Avril Deus. Lavigne. Não, vamos ser completamente sinceros aqui. É sobre vergonha. Eu olhava a porra da Avril Lavigne, a menina esquelética. Não dava. Mano, branca que nem esse banco aqui. Velho, era muito puxado. Eu falava, mesmo se eu tentar, eu não vou conseguir. Então eu ficava tipo, eu não vou vestir essa roupa nem aí, tentar. porque vai ficar muito ridículo, cara. E daí eu tinha Ficaria vergonha. mesmo, Mas ainda bem que não usou. eu fico, tipo, que bom que eu tinha fotos que eu não tava forçando a barra com ela. Eu tinha uma franja enorme, sim, mas sempre meio disfarçada, não era aquele, entendeu? Porque daí via o negócio da vergonha da estética. Mas daí eu ficava, tipo, mas o som é legal, pelo menos. Em que medida a vergonha imposta ajuda a gente a se limitar e não causar grandes erros na adolescência? Ou nada a ver? Nada a ver. Porque assim, nada eu acho que tanto eu quanto você, a gente não fez escolhas estéticas, principalmente na adolescência, Por vergonha. pela vergonha do julgamento, principalmente da família. Sim. Porque, por exemplo, eu lembro de eu pensar, pô, eu quero ser punk. E daí eu falava, porra, isso... E daí eu ia com a foto do Sid Vicious pra cortar o cabelo e falava, eu quero meu cabelo assim. Mas daí eu pensava, porra, e se um dia, eu lembro de um dia eu pensar, e se eu meter uma corrente de... Spikes. Não, era só tipo corrente de prender bicicleta assim, que é só a corrente, tá ligado? Se eu meter uma Bem corrente e meter um cadeado no meu pescoço e eu andar com essa porra aí, daí eu pensei, caralho, boa ideia. E daí logo em seguida eu pensei, você vai ficar ridículo. E daí eu não fiz. E daí passaram-se os anos e daí eu pensei, graças a Deus eu não fiz essa porra, porque daí eu ia ser só um esquisito, um adolescente estranho fazendo uma parada que nem alcançava o ideal estético que eu queria e não fazia nada, era só o pior dos cenários pra mim, entendeu? E daí eu lembro de eu pensar, eu não vou fazer isso porque a hora que eu fizer meu pai vai falar, que merda é essa que você tá fazendo? E a Gabi também ia me zoar, a única pessoa que não ia me criticar ia ser a minha mãe.
Mas ela ia achar paia. E talvez ela falar, Diogo, não faça. Sim. Entendeu? E daí eu pensava ainda, expandindo. Se tirarem uma foto disso e mandarem pros meus parentes de São Paulo, Nossa. eu tô fudido. Tava. Entendeu? Mas O histórico lá é que eles zoam muito. Eles não vão ficar, tipo, te enchendo o saco de falar sério, mas eles vão te zoar e eles são bons, velho. Eles zoam, Sim, tipo, talarararará. Ia ser um... Então, eu tenho clara pra mim, muito claro, que eu nunca adotei na adolescência uma estética muito punk, emo, qualquer merda. Ou skate, sei lá. rock. Porque eu, com isso, eu não me comprometia com nada também. Mas daí tem dois caminhos, né? Tipo, tem o lance de você, em parte, se limitou a viver uma parada que você queria ter vivido e talvez se você tivesse vivido isso, você ia ter se sentido livre mais cedo. Ao mesmo tempo que você tá pensando de, eu não gostaria de ver uma foto minha agora, tipo, você agora gostaria de ver uma foto sua com a corrente no pescoço, você ia achar ridículo porque você ia se zoar. E daí você tá tipo, que bom que eu não fiz isso porque nem eu me zoaria agora, tá ligado? Perfeito. Então, Eu prefiro esse cenário. eu acho isso paia. Você prefere ver uma foto sua e você falar, porra, que escolha de merda? Sim, por causa disso de se sentir mais livre mais cedo. Eu não acho que eu ia me sentir livre mais cedo. Eu acho que eu ia me você sentir ia ter mais que humilhado bancar mais muita cedo. coisa. Sim, Daí você não bancava, daí não jogou, não sustentou. Exato. perfeito. Mas eu tinha clareza que eu não sustentava. Daí eu nem jogava. Você tinha clareza de que você não sustentava? Sim, porra, eu falei. isso que ele não fez. Por isso que eu mas não é, fiz. tipo, por sofrimento. Sabe, é diferente ter clareza e, e falar, não vou sustentar isso e sofrer nessa não sustentação, sabe? Não, tá, entendi. Eu tinha a parte objetiva bem resolvida, simbólica não. Exatamente. E aí eu acho problemático. Eu acho ruim. Eu Consegue firme nessa. Eu sigo firme. Coitado. Se eu voltasse no tempo, eu falaria: faça isso aí mesmo. Tenha vergonha e não faça essa merda. Eu acho que é a nossa escola de educação, porque eu tenho meio que a mesma sensação. Foda. De tipo, que bom que eu não Que bom que fiz. vocês não fizeram. Que bom que eu fiz na medida. Tipo, eu tinha uma coleção de bottoms que eu colocava na minha bolsa, mas eu não tinha, entendeu? Sei lá, uma munhequeira listrada preto e branco. Entendi. Equilíbrio. Mas, assim, eu acho que a vergonha tem esse papel, assim, né? De te socializar, assim, de te dar os limites da Sim. cultura. Sim. Mas eu acho que nesse aspecto faz parte, em alguma medida, talvez mais A pra algumas vergonha, pessoas. ela é ruim, de fato? Vou continuar e vou ignorar. O superego tirando do jogo. Tem que sentir vergonha mesmo. Cadê? É melhor. Eu conversei com uma amiga sobre isso e ela fazia parte do grupo dos roqueiros. E aí ela era mais roqueira do grupo dos roqueiros e esteticamente roqueira. E vai tomando, então. E vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. E aí, porra. E aí, uma das frases que ela me falou é que ela buscava cada vez. Todo mundo perdeu. Foda. Ela buscava. Eu vou começar de novo. Pra ver se vocês não riem agora. Nós respeitamos você, seja lá quem você for. É a Ana Júlia, minha amiga. Muito obrigado pela conversa. Ela era a mais roqueira das roqueiras. Ana Júlia, Aquela que a gente foi Do buscar sofá? o sofá. Aham. grande Ana Júlia. Ela sabia que era a mais roqueira e essa sensação fazia parte disso. Vou perguntar pra ela se eu posso explicitar o nome dela, pensando agora, né? Ou eu corto o nome dela. A Jota. Fala, Minha a amiga minha A. amiga. A Minha amiga A minha amiga anônima. Ela sabia que era a mais roqueira das amigas, ela que apresentava rocks pros outros. Ela começou a ouvir baseada numa indicação de uma outra pessoa que ela achava foda, né? Tipo, ela tinha uma idealização sobre essa pessoa indicou um negócio, falou, caralho, dela virou roqueira. E ela queria, em algum lugar, encontrar 100% da identidade dela em algum grupo, né? Tipo assim, fazer Que tão... desafio, hein? Exatamente. Fazer tão parte... Ela tinha que conhecer todas as músicas, usar as roupas, porque ela tava buscando se identificar em algum lugar, e fazer 100% parte daquele grupo era buscar essa identificação completa, se sentir, né, ter essa identidade completa em algum lugar. E aí hoje ela concorda, né? Tipo, ela tava chapando, viajou. Porque não tem como... Você sempre vai sentir falta em algum lugar, vai ter sempre um buraco. Mas é um passo pra descobrir isso.
É um passo pra descobrir que você sempre vai ter que lidar com a falta é tentar buscar sua identificação em vários grupos. Então, em algum momento ela tava no rock ali pra caralho, daí ela viu que nada a ver e percebeu com funk que gostava de outras coisas e foi buscar e foi andando até talvez se sentir livre mais cedo do que a gente. Que não buscou essa identificação por vergonha, por culpa. Por não se permitir, né? Ah, tá, Exatamente. entendi. Tipo, você tá falando de... temos um exemplar de alguém que... Viveu 100%. Vou ser Foi 100% essa porra aqui. E aí ela percebeu Daí ela cedo falou- que não. Percebeu antes... então Que tava não... perdendo tempo. Entendi. E talvez a gente tá perdendo tempo até agora, né? Que a gente tá com medo de escutar Exatamente. sertanejo. Tá todo mundo Tá todo na mundo mesma, aqui fugindo, na mesma exatamente. página, então. Exatamente. Porque Mas pelo menos eu não tenho foto de eu com corrente no pescoço, porra. Tá bom. Fica sem sua foto. Hoje dá pra criar com IA, só pra você sentir vergonha. Cria uma Nossa, IA e vai tá coloca no perfil do podcast. Vai estar no bagulho, vai ser foda Pega isso aí. aquela foto lá do ensino médio de você com o cabelo espetado lá, assim. Meu Deus. E eu vou Tá colocar uma ligado? corrente com IA. Uma correntinha com IA na Bora. frente do colégio adventista. Meu O Deus. terror deles, o terror deles. Vamos ser processados. Tira Ou logo. seja, depois da invenção das IAs, foi só desperdício não ter vivido a 100%. Porque você pode sentir vergonha sem nem ter vivido o bagulho. Sim. Ai, que... Uau. Só o dual. Bom. Ué, essa aí eu nunca entendi. Ele usa há muito tempo. Você que falou isso, você lembra disso? Você Foi que só eu, inventou. cara. Foi só você que falou. Cara, você isso que marcou inventou. demais a gente. Eu uso até hoje. E eu nunca Caralho. entendi por que você falou isso. E eu também não, aparentemente. Ele falou. Era um negócio chocante. Ele falou: esse aí foi só o dual. Porra. Isso. Me deixando com vergonha ao vivo. Uma grande frase. Grande frase. Que eu não sabia que tinha inventado. Uau. Só o... Só o dual. A maior parte das vezes eu só falo, isso aí foi só o dual. E daí eu não falo o depois. Eu só falo só o dual. Gente. Tem uma última coisa que eu tava pensando sobre esse bagulho ainda de vergonha. Que eu percebi que, por exemplo, o Creed, ele era uma banda que a galera zoava e eu escutava quando eu era menor. E eu achava legal, e na época ninguém criticava. Mas com o passar do tempo, tipo, quando eu era criança era legal. Todo mundo, explodiu no mundo inteiro, então ele era legal. Aí depois, quando eu era adolescente, ou então entrando na faculdade, daí já estavam falando, essa banda aí é uma bosta. E eu tava tipo, eu não era um fã fervoroso, mas quando apontaram pra vocês têm que sentir vergonha de Nickelback ou de Creed, eu falei, eu vou defender então. Que daí foi um bagulho de tipo, vocês têm que ter vergonha, daí eu falei, eu não vou ter não. Só que aí também não era nada muito... Tá tudo ainda dentro desse mesmo espectro, né, de rock, só que é um rock sarado. O que é o Max Sarado? Caralho. Creed e Nickelback. Eu entendi. Você já viu, tem um... Puta que pariu, esqueci o nome do cara. Tem um vídeo no YouTube que é um cara fazendo a análise de um clipe do Creed. Que daí ele... Você já me ouviu usando a expressão pisada do búfalo? Já, várias vezes. É dessa análise desse malucão Meu aí. Deus do céu. Daí ele tá... Eu não lembro qual que é o nome da música. Mas o cara, ele tá... O vocalista, ele tá, tipo... calça de couro colada. E ele é todo, tipo, sou forte. Ah, tá, E daí entendi. ele fala... Ele levanta o pé e pisa assim. Daí ele fala, sente a pisada do búfalo. E... Sei lá, eu não era um grande fã mais, mas eu só tava tipo, não, porra, é legal sim. Mas eram em situações pontuais e eu não levantava a bandeira, né? Quando alguém ia falar alguma coisa, eu falava... porra, quando eu ia tocar na TV, eu sempre ficava falando, não, porra, legal. Eu fiquei enchendo o teu saco pra tocar Far Away do Nickelback. Puta, mas é que essa ficou muito chata ao longo do tempo, Diogo. Não é nem questão com o Nickelback. Acho que talvez nessa vez aí você errou e você devia sentir vergonha junto com a galera, assim. Do Creed? Nickelback, eu acho. Nickelback mais. Acho que o Creed mais. Só porque é gospel? E daí, sabe qual que é o bagulho?
a galera deu a volta. Porque daí a internet, tipo, todo mundo criticando. E daí as pessoas começaram a compartilhar de volta, tipo, não, porra, eu gosto, tipo, ou eu tenho vergonha. Já vi vários vídeos de as pessoas simulando que estão com vergonha do bagulho. Tipo, a historinha de, parei com o carro do lado e daí a pessoa tá tipo, nossa, que bosta. Daí ela fecha a janela e daí torando o Creed. Tem o som abafado de músicas do Creed em toda uma caralhada de vídeo, assim. Sim. E daí a banda voltou. A banda tinha acabado. Caralho. Eles voltaram e daí as pessoas começaram a falar, aí, seus merda, vocês tinham que ter continuado com vergonha do bagulho, porque agora eles voltaram, olha que bosta que a internet fez. Memificação trouxe eles à tona. Foi. Incrível. Eu tenho uma pergunta. Uau. Nossa senhora. E ela mudou a posição, hein? Bem pedrada. Não, é bem simples, na real. Porque daí a gente tava falando sobre a gente sentir vergonha dos bagulho, tipo, antes. A gente sentir vergonha agora, só que a gente também passou por esse processo no meio, entre uma vergonha e outra, de se permitir conhecer paradas novas. Vocês sentem que tem alguma coisa agora que vocês estão se permitindo conhecer? Tipo, nova, assim, pra vocês? Recente? Caralho. Não. Fechadinho. Fechadinho quando a frango elétrico. Acabou. Bem, eu acho que Felipe Ret é um exemplo. Porque depois que eu comecei... no começo da minha carreira como ouvinte de rap, Felipe Ret era aceitável. Os primeiros álbuns a galera ouvia. Aí começou a ser meio criticado por quem ouve rap. Entendi. E aí eu parei de ouvir junto. Né? Tipo, nada a ver. Melhor nem ouvir de novo. Daí ter ouvido agora foi porque eu vi uma indicação de, álbum foda, daí eu fui ouvir. E daí eu sabia dessas problemáticas já, né? Entendi. Se alguém me manda coisa, eu escuto. Hoje em dia, tipo, eu não sinto que eu ativamente me bloqueio de se vou gostar ou não. Dá uma chance. A pessoa me manda, eu escuto o que for e daí eu... O que eu não faço mais é analisar o bagulho. Eu costumava... Se a pessoa me mostrava alguma coisa, eu costumava escutar e daí eu falava... Mesmo se eu não gostasse muito, eu falava, achei isso aqui legal, mas tem tal coisa que eu achei meio assim. Até que um dia eu falei... É que na minha cabeça, eu achava que fazer isso era eu demonstrar pra pessoa que eu tinha valorizado ela ter me indicado. Até que um dia um amigo meu falou, aí Diogo, vai tomar no cu, chato pra caralho. Só te mandei a porra da música, escuta aí. Fica quieto, e porra. Cala a boca. Daí eu fiquei... Então talvez eu me enganei. E aí eu parei de fazer isso. Então se eu não gosto muito, hoje em dia eu só falo... valeu, não é muito pra mim. Mas eu escuto. Eu não sinto que... E eu acho que não tem nada muito novo, assim, também. Tipo, porque quando você falou, eu pensei em gênero, né? Aí acho que não tem alguma coisa. É que com indicações também. Se alguém me manda, eu ouço. Mas eu acho que ao longo do tempo as pessoas vão indicando meio direcionadas pra gente. Né? Total. Tipo, Sim. Você não vai receber uma coisa muito diferente do que você ouviria. Sim. Então eu acho que a pergunta pode ir na direção de buscar coisas novas, né? Tipo assim. Pode ser também. Tipo, ativamente se abrir a novas coisas. É que tem uma coisa também de como o que você tá... A figura Bruno, o que você expõe, né? De quais são as coisas que você se interessa. Que, por exemplo, com a minha reaproximação, por exemplo, do grupo folclórico boliviano, eu percebi amigos falando, nossa, né? Tipo, você tá num bagulho de tipo, porra, quero ouvir coisas latinas. E daí isso acabou abrindo mais... Porque antes, acho que era, vou ver o que tem um som alternativo meio esquisito aqui pra mandar. Sim. E daí mandava. E daí, com o passar do tempo, foram, não, mas ele tá tão investido numa outra parada que eu acho que talvez menos coisas alternativas e mais coisas latinas. Eu até comentei com vocês de como eu acho difícil, por exemplo, pesquisar para podcast sobre música. É difícil de acessar coisas que eu não ouviria, porque o algoritmo não é muito bem treinado.
Então, só pelas redes sociais, passivamente, Não chega. raramente você vai conhecer fenômenos, acontecimentos culturais que estão fora do que eu já sei. Fora mais ou menos do que eu já acompanho. Como fazer essa pesquisa, eu acho difícil de resolver isso mesmo, né? Uma coisa que eu sempre fiz foi, no final do ano, ouvir as listas de álbuns do ano. Sempre eu conheço coisas novas. Eu sempre fiz isso meio focado já, porque eu sempre ouvia de coisas que não vão indicar sertanejo, por exemplo, como um álbum não é tocado. Mas eu sempre conheci coisas novas por aí e eu continuo fazendo, assim. Eu sempre vou ouvir um negócio diferente. Daí, geralmente, eu não vou gostar porque uma indicação de uma playlist não tem a pessoa indicando, né? Tipo, uma indicação de uma lista não tem uma relação com a pessoa que indicou. Daí vai chegar diferente, mas volta e meia eu gosto de coisas novas. Acho que Ana Frango Elétrico foi uma coisa que eu conheci por lista, assim, de álbuns. E você? Eu fiquei pensando que pra mim um rolê, agora pensando no que a gente falou sobre ser Zé Buceta e escutar e escutar, tipo, Eu tava aqui assim. indicações. Não, tipo, escutar indicações por pessoas que você tem interesse e tal, como que, tipo, agora eu tenho dado chance pra música eletrônica por causa disso. Porque, tipo, é um bagulho que, assim, véi, não ia ouvir por conta. Altos preconceitos, altos preconceitos. E daí eu só ficava, tipo, meio que não é pra mim, tá ligado? Eu assumi que não era pra mim, eu vi uma coisa ou outra, assumi que não era pra mim e tal. E daí eu me abri aí em rolê de música eletrônica e tal, e eu fiquei, tipo, ainda é um som que eu ativamente vou atrás ouvir? Não. Mas eu descobri que o rolê é muito legal. E daí eu fico, tipo, tá bom. Sim. E daí eu sinto que tá, tipo, um negócio aí que abriu que nunca na minha cabeça ia passar, porque eu lembro, inclusive, de uma frase muito forte aí que o Diogo soltou. Faz um tempo. Nossa, faz muito tempo. Prepara o cancelamento aí, Prepara gente, o vai. cancelamento, que era uma época ali que ele não tinha compromisso com a realidade. Peraí, Já vamos pensa no pensar comentário bem, já. vamos pensar bem. Pensa no comentário já que você vai deixar aqui no corte, já, tipo, já pensa assim, o que eu vou postar no Twitter que porra, cancelou. Vai. Foi uma frase, inclusive, que ali mudou percursos do que eu achava sobre música durante a minha adolescência. Caralho. Tem muito impacto as coisas, velho. As palavras têm muito poder. Eu acho que eu sei E qual que daí- você já me falou disso antes, não, né? Eu Acho que sei não. disso. Eu lembrei Cara, a agora. expectativa tá... Porra, agora eu tô curioso, hein? Vai, me cancela, me cancela. Uma vez, em 2004, o Diogo falou que ele tinha falado sobre música de verdade ser música que tinha instrumento. E daí que ele não achava que música eletrônica era música de verdade porque não tinha instrumento. Daí eu Lembra falei dessa o DJ não é porra nenhuma, é isso que eu falei? É, um negócio Meu assim. E daí eu Deus. ficava, tipo, Meu e daí eu Deus. fiquei meio nessa, tipo, faz sentido, tá ligado? Eu lá no meu auge dos meus 10 anos falei, pô, total. Nossa. Bom, você com 10, eu Ele com meio que 15, lacra- então. Você com 10, eu com não, 15. a gente era bem menor. E daí eu fiquei, acho que ele meio que lacrou. E daí, Yes. e daí fiquei. Yes. E daí fiquei meio que com isso na cabeça. Eu acho que daí isso também tinha o lance de. Eu hablo mesmo. A galera falava de música eletrônica. Tipo, eu já não pensava que não era música, porque eu, Que né. é muito imbecil, né? Passou, a época passou para todos, inclusive para o Diogo, porque depois o Daft Punk mudou tudo para ele. Foi mesmo. Foi mesmo. E daí... Tem que ser banda de rock, né? E daí eu... Mas ainda assim, tipo, eu não dava chance. E daí depois eu comecei a dar mais chance. E descobri que é uma cena legal. Apesar de eu Sim. não curtir necessariamente o soul, as pessoas são muito legais, cara. E é muito chocante você... Porque eu tenho isso de, sei lá, sertanejo, eu não gosto das pessoas necessariamente. Tá ligado? Necessariamente. Aí vocês estão... Necessariamente. não, pô, o Diogo falou um negócio quando tinha 15 anos. Eu... O que vai cancelar a Vai, gente é essa agora. porra dessa frase do caralho Não, aí. tem que cancelar. Então manda o corte em grupo de DJ, manda o corte em grupo... manda o corte em grupo de sertanejo, manda, porque a gente quer, porra, viralização. Ai, que horror. Enfim, eu sempre espero que sei lá, locais de sertanejo vão ser locais hostis, tá Hostis, ligado? né? Que a galera meio pá. E daí, na cena eletrônica, na real, as pessoas são muito amáveis. E daí isso chocou bastante. Caramba. Drogado, Eu- né? Sempre. Sim. Que é isso? Acabou. Ai, meu Deus. Chega. Eu ia comentar mais, mas eu acho que tá bom assim. Eu acho que falta você ser cancelado, Bruno. Solta uma boa aí pra Caralho. gente. Não fui cancelado hoje? Acho que não. É você sempre que quer ficar apontando o dedo para os outros. É. Você esquece que quando você aponta um dedo, Tem 3 enfiados na sua bunda.
Quer indicar uma coisa aí que você sente vergonha, que você acha que as pessoas sentem vergonha? Eu vou indicar o Darwin. E com muito, aqui ó, segurando o microfone com muita força, porque é gospel. E eu não ouvi mais coisa dele, porque ele é gospel. Parou naquela. Mas assim, tem essa música aí que se chama Canela, que é muito bonitinha. Então, Darwin, que nem o mano lá da evolução, só que com 2 is. Que nem o mano da evolução. Eu vou pensar também. Porque eu também já falei bastante do Hatch, eu ia indicar isso, que é o que eu tô ouvindo que é diferente. Tem uma... que é isso? Tem uma banda que eu escutava muito na adolescência que chama Trapit. E daí... O som... Eu não escuto faz tempo, mas eu parei de escutar porque... Na primeira vez que o Trump concorreu à eleição nos Estados Unidos, ele declarou apoio claro, assim. E eu falei, que é isso? Eu não vou mais escutar esse bagulho. Banda? O vocalista da banda. Jesus Cristo. E daí, na época, eu ainda olhava acho que no Facebook, ele postava coisa, assim, e tudo. Pelo perfil da banda e pelo perfil dele. E daí eu parei de ouvir. E é uma coisa que daí eu penso, porra, vergonha do bagulho. Então, Mas assim, eu achava, acho que Headstrong era uma música que eu achava legal, dessa banda. E... musicalmente eu não sei se hoje eu acho ela ainda legal, porque faz muito tempo que eu não escuto, mas era uma coisa dessa que eu achava, tipo, pô, isso aqui eu achava muito massa. Pra indicar que coisas que as pessoas vão gostar. Ah, que as pessoas vão gostar? É uma indicação séria, agora é sério o bagulho. Não indicar coisas... então, talvez não, você porra, goste. This Is do Matchbox 20 eu acho muito bom. Caralho, eu vou cortar tudo, foda-se. Porque tocou na novela, tá ligado? Eu acho que eu conheci por causa da novela. E... porra, um balancinho, um pop rock malandrinho, entendeu? Essa aí pode ir pra cima com tranquilidade. Eu vou ver o nome da música aqui. Vou indicar o mesmo que eu já indiquei, então. Vou só falar o Pode nome ser, da porque eu música. também fiz a mesma coisa. É. E eu falei um monte de coisa do Trump ali que pode cortar tudo. Me fez lembrar da Doja Cat, que eu fiquei tipo, pô, ela também era uma máxima dela, virou neonazi, né? Porque não pode mais Caralho, eu não ouvir. sabia. E você ouviu daí Felipe Cat e Doja Cat, já sabemos, né, Bruno? Já sabemos. quem sou. O álbum Nume do Felipe Ret. Tipo, eu tô indicando um bagulho que é um dos álbuns mais ouvidos Tá. de rap. O que eu penso... Só é vergonha alheia. Só pra você, Só pra só, mim. seu otário. Exatamente. Então todo mundo vai gostar já. A música Acima de Mim, Só Deus, que eu acho que é a mais tocada do álbum. Acima de mim, só Deus. Exatamente. Isso aí conta como gospel? Não, eu acho que não. Mas é muito próximo daí. É, né? E daí é um... Eu fiquei Trap tentando. gospel. Eu fiquei tentando achar que Darwin podia não ser gospel. Porque, tipo, não, porra, mas daí é não é versículo, gospel. Mas daí ele botou versículo, daí eu Daí não ficou tive muito difícil. como fugir. Exato, é que é o caminho contrário, né? Tipo, é um Entendi. álbum que não é gospel, que tem uma música Acima de Mim, Só Deus. Aí Ok. fica difícil. Realmente. Do álbum dele, quando eu abri, só tinha uma música que não tinha o versículo do lado. Você falou antes, algumas tinham versículo. Na real, todas Eram tinham. todas, eu estava com Só vergonha. a introdução não tinha. Eu estava com vergonha de admitir. Legal. Muito obrigado aí você que escutou até o final do episódio. Se você quiser, siga a gente nas redes sociais, Lugar Nenhum Podcast, no Instagram e no TikTok. Se quiser seguir os perfis também, Só Lamento Bruno, Diogo Esperro. Diogo Esperro. E aí a gente vai perguntar, é pra seguir ou não é pra seguir? Pode, se você for legal, pode. Carmen Gabi. E- No Instagram. Perfeitamente. E comente aí no episódio uma música que você tem vergonha no Spotify ou no Instagram. Uma música que você tem vergonha que... agora ou antes, tanto faz. Mas comente lá alguma música. Beleza? Mas sem vergonha. Se você ficar com muita vergonha, também não comenta. É um ambiente confortável aqui. Ou comenta, vai, faz um fake aí, bota e fala, é isso aqui, eu gosto. Eu gosto de Felipe Ret, vai ser o Bruno comentando. Ai, Deus. Agradecimentos, os mesmos de sempre. Tom Black emprestou os equipamentos de vídeo aqui pra gente gravar. Obrigado, La Casa de las Saltenhas. Hoje a gente não comeu saltenhas, mas a casa aqui é La Casa de las Saltenhas. E obrigado, Ana Flávia, aqui, nossa profissional do vídeo.
responsável por construir aqui a nossa identidade aqui, ó, de vídeo. E obrigado, Gabi, por ter participado do nosso episódio. Mais um dia. Mais um dia. É isso aí. Valeu aí, galera.